Atenção para mais estatísticas da rodada de jogos da Liga dos Campeões. Dados frios e objetivos. Vamos lá. Começando com Paphos contra Vila Real. O Paphos em casa. Não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 80%. Partida teve 2 ou mais gols em 80%. Partida teve 5 ou menos gols em 90%. O Vila Real fora. Ganhou ou empatou em 70%. Marcou pelo menos um gol em 70%. Marcou menos de 3 gols em 80%. Sofreu pelo menos um gol em 70%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Partida teve 2 ou mais gols em 80%. Partida teve 5 ou menos gols em 90%. Qarabag contra Chelsea. Do Qarabag em casa, marcou pelo menos um gol em 80%. Marcou menos de 3 gols em 90%. Partida teve 5 ou menos gols em 90%. Do Chelsea fora. Ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Marcou menos de 3 gols em 70%. Sofreu pelo menos um gol em 70%. Sofreu menos de 3 gols em 80%. Ambos marcam em 70%. Partida teve 2 ou mais gols em 90%. Partida teve 5 ou menos gols em 80%. Ajax contra Galatasaray. O Ajax em casa. Ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 80%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 100% partida. Teve 2 ou mais gols em 100% partida. Teve 5 ou menos gols em 90%. O Galatasaray fora. Ganhou ou empatou em 90%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Partida teve 2 ou mais gols em 90%. Partida teve 5 ou menos gols em 80%. Benfica contra Leverkusen. O Benfica em casa. Ganhou ou empatou em 90%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Partida teve 2 ou mais gols em 90%. Partida teve 5 ou menos gols em 100%. O Leverkusen fora. Ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 80%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 70%. Partida teve 2 ou mais gols em 100%. Clube Brugge contra Barcelona. O Brugge em casa. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Partida teve 2 ou mais gols em 90%. O Barcelona fora. Ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 80%. Ambos marcam em 80%. Partida teve 2 ou mais gols em 100%. Partida teve 5 ou menos gols em 90%. Inter contra Khairat Almaty. A Inter em casa. Ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. Partida teve 2 ou mais gols em 100%. Partida teve 5 ou menos gols em 100%. O Khairat fora. Marcou pelo menos um gol em 80%. Marcou menos de 3 gols em 90%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Partida teve 5 ou menos gols em 100%. Manchester City contra Dortmund. O Manchester City em casa. Ganhou ou empatou em 80%, venceu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90%, partida teve 2 ou mais gols em 100%. O Dortmund fora. Ganhou ou empatou em 90%. Não perdeu por 2 ou mais gols em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 80%. Partida teve 2 ou mais gols em 80%. Marseille contra a Atalanta. O Marseille, em casa, ganhou ou empatou em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. Partida teve 2 ou mais gols em 90%. Partida teve 5 ou menos gols em 80%. A Atalanta fora. Não perdeu por 3 ou mais gols em 80%. Marcou pelo menos um gol em 70%. Marcou menos de 3 gols em 80%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 80%. Partida teve 2 ou mais gols em 80%. Partida teve 5 ou menos gols em 100%. Newcastle contra Athletic Bilbao. O Newcastle em casa não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%. Marcou menos de 3 gols em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Partida teve 2 ou mais gols em 90%.
Partida teve 5 ou menos gols em 100%. O Athletic Bilbao fora. Marcou menos de 3 gols em 100%. Sofreu pelo menos um gol em 90%. Partida teve 2 ou mais gols em 80%. Partida teve 5 ou menos gols em 100%. Qual dado mais te surpreendeu? Comenta aí. Qual estatística você vai usar na sua análise? Segue para mais dados, curte e até o próximo.